Shalom Adonai. Estamos voltando, estamos na nossa 20ª live e, como sempre, agradecendo a Deus pela vida de todos os nossos ilustres, renomados, participantes que participam, deixam sua mensagem, fazem o seu compartilhamento e agradecemos a Deus. Eu não vejo isso como um crescimento explosivo, bombástico, mas um crescimento que está se desenvolvendo paulatinamente, progressivamente, e a nossa intenção, na verdade, não é a procura da visualização dessa performance arrebatadora na rede social, até porque o tema ele implica nessa visão. Porém, nos dirigindo a todos os nossos irmãos, a todos aqueles que amam a palavra de Deus, a todos aqueles que querem crescer na graça e no conhecimento, essa programação, ela tem então o caráter de alcançar esse número de pessoas que ainda em seu número menor é representativo e faz a diferença, porque são pessoas que são detentoras de um conceito, não só de uma opinião, e com certeza são formadores também de conceito, e principalmente por se tratar não de um conceito particular, mas de um conceito dentro da visão cristocêntrico, que em tudo a prerrogativa pertence a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Hoje nós vamos dar continuidade nessa 20ª live sobre o segundo tópico sobre crime e pecado, Foi colocada no ar na semana passada o primeiro tópico, onde fizemos uma abordagem direta, uma abordagem exegética também, e trouxe, mexeu com algumas pessoas, algumas por estarem dentro de um contexto que nasce uma preocupação, e essa não é a intenção, mas são pessoas que querem continuar suas vidas, desde que não deixem nenhum rastro, não deixem nada pendente para trás. Essas pessoas se preocupam, sim. Mexeu um tanto com um grupo de líderes que também se manifestam no nosso particular, e a intenção é esta. A nossa intenção aqui não é definir, não é esgotar o assunto, mas permitir. Até então, querendo nós ou não, se não queremos tratar isto desta forma, esporadicamente você está ouvindo escândalos, escândalo moral, escândalo que aponta no cenário um certo comportamento de tolerância, de conivência eu vou colocar a palavra no plural, com as igrejas, no seu sentido institucional, porque a igreja é única, mas quando tratando do assunto eu falo igrejas com S, no plural. Algumas coisas, elas lamentavelmente, se hoje somos conhecedores de alguns assuntos que ficaram por muitos anos debaixo da égide de uma igreja, se tornou público,
pecado que não foi tratado como crime, o crime que foi tratado apenas como pecado, é porque pessoas instrumentos de Deus, quando a Bíblia diz que nada ficará oculto, nós devemos nos preocupar com isso, né? Porque a maneira como tratamos, a maneira como queremos aliviar uma situação, ela pode colocar a salvação daquele que tem essa intenção em risco. E mais ainda, né? Isso tudo virá à tona, né? Se não vier durante a nossa existência ou pós a nossa existência, mas na eternidade nada passará batido, uma vez que tudo está claro diante de um Deus com quem havemos de tratar. E hoje, para esta live, eu quero elucidar aqui o texto de 1 Coríntios, no capítulo 5, 1 e 13, que já vou passar a ler. Nos diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Como eu gostaria que você começasse a nutrir, né, o valor dessa denúncia, né, desse apontamento do apóstolo Paulo para o que está acontecendo na igreja de Corinto. Apesar de ser uma igreja plena, uma igreja que faz uso de todos os dons, mas há essa situação. Paulo não oculta isso. Vou ler mais uma vez. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, né, ele destaca uma delas, grave, que nem ainda entre os gentios se nomeia, né? Como é haver quem possua a mulher do seu pai, sua madrasta. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristeceste, por não ter sido dentre vós tratado, né, tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, no sentido da consciência, né, que Paulo tinha em relação ao conhecimento amplo da Sagrada Escritura e também das leis, né, dos preceitos divinos, e conhecedor também das leis penal, né? O apóstolo Paulo diz: eu, na verdade, ainda ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se tivesse presente, que o tal ato praticou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós e no espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa vanglória, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Está aí então o texto que vamos usar para discorrer, para falar um pouquinho sobre o pecado e o crime, né? Crimes e pecados, né? Então o apóstolo Paulo, ele aponta um ato grave dentro da igreja. A igreja de Corinto estava tratando um ato de violação contra as leis de Deus, contra as leis divinas, né? E ao mesmo tempo uma violação contra a coroa da criação, que é a raça humana, né? E Paulo vem tratando isto, não minimizando a participação desta mulher, mas Paulo, quando fala de um tratamento, o apóstolo Paulo, ele está também se referindo não só à parte
masculina, a parte masculina e a parte feminina, né? Feminino, está presente neste apontamento. Os dois estão sendo colocados em xeque diante do ato praticado, mas também não só essas duas pessoas estão sendo colocadas para as tratativas dos seus atos, mas Paulo se dirige, quando falo à igreja, Paulo se dirige aos líderes, se dirige aos anciãos da igreja, né, que responsável pela administração espiritual, também espiritual, deveriam não permitir que esse ato ficasse como se tivesse acontecido simplesmente um desentendimento entre duas pessoas. É dessa forma que a igreja de Corinto está tratando, como um simples desentendimento, uma desigualdade, uma discussão, incompatibilidade de pensamento e de conceito. Em nenhum momento o apóstolo Paulo aqui está sendo drástico, né? Abrupto. Em nenhum momento Paulo está fazendo aqui, sendo extremo no seu pedido, né? Quando ele diz o corpo desse tal seja entregue na mão de Satanás, Paulo não está desejando aqui a desgraça, o detrimento do corpo, né? Até porque independente de como o corpo será abatido, né? Alguns têm uma morte né, que o corpo não sofre nenhuma mutilação, outros partem diante de uma violência de um carro de alta velocidade, outros sofrem, né, uma parada no ar de um avião, uma pane, né, e eles os destroços, né, já dessa aeronave já fica em pedaço. Imagina os seres humanos ali dentro. Eu estou explicando tudo isso porque existe também uma corrente ideológica, né, que, né, eu entendo a intenção quando diz que de nenhum momento Paulo desejou que o corpo do ofensor, do transgressor, sofresse danos, né, por meio de uma doença, né, dizer que toda doença é resultado do pecado, não, né, mas negar também que algumas consequências, né, que alguns atos, que alguns resultados, né, que sofremos na nossa vida física, né, pode ser sim resultado. Exemplo, quem normalmente tem dificuldade para perdoar o seu próximo, né, essas pessoas têm uma tendência, né, são férteis, né, tem uma natureza fértil para atrair grandes enfermidades, desenvolverem uma vida até com dificuldade, né? Foram vítimas de uma situação, né? Foram vítimas de uma situação, tiveram seus direitos violados, né? E quem violou tal direito hoje continua dando risada, brincando, mas tudo isso para dizer que a maneira como gerimos, a maneira como administramos o nosso emocional, nossa mente, e até o nosso ato, né? Ele pode ser sim responsável por algumas consequências diretamente se manifestando em doenças, enfermidades, e também lembrando que quem leva as pessoas a esse tipo de situação, né, que coloca as pessoas num estado vegetativo, se não se arrepender em tempo, pode ter certeza que haverá sim um tratamento, né? É bom a gente ter em mente que não estamos abandonados aqui não. Eu respeito aqueles que acham que o inferno é aqui mesmo, que a vida acaba aqui mesmo. Eu respeito tudo isso, mas você crendo ou não crendo, neguinho, saiba que tem um Deus com quem vamos tratar e que nós não estamos aqui largados, abandonados, né?
que fazemos o que desejamos, violentamos, matamos, damos ordem para executar pessoas, nos tornamos homicida também, né? Porque o homicida é aquele que causa a morte, aquele que causa o problema, né? Diferente do assassino que foi lá e puxou o gatilho, matou. As intenções eu não quero discutir, enfim, mas o homicida ele tem essa diferença tênue, né, entre o assassino e o homicida, e muitas pessoas se tornam homicidas conscientes, não pede perdão, não buscam reparo, não se reporta por achar que somos detentores do nosso destino, e Deus está no controle de todas as coisas. Tudo isso para trazer à tona o comportamento da liderança da igreja de Corinto, que leva o seu fundador, Paulo, a uma reação assustadora, né? Paulo é o que apresentou, melhor aqui analisando aqui a expressão, analisou, protagonizou, né? Ele foi o protagonista, melhor dizendo, da teologia da graça, da salvação pela graça, né? Paulo é aquele que desenvolve com muita clareza a doutrina da multiforme graça de Deus, né? Paulo é aquele que apresenta-nos a doutrina da justificação, como é importante, né? Conhecer essa doutrina, enfim. Mas agora Paulo se manifesta de primeira instância como um justiceiro, pedindo justiça, pedindo justiça, de certa forma está correto, mas chega a ser compreendido, né, que Paulo está pedindo a vingança, né, reclamando o sentimento da família de uma das partes, né, que o tal seja retirado, que o tal seja tirado, que o tal seja tratado. Paulo repreende e exorta também esta liderança que joga um pano quente, que deixa tudo calado, deixa tudo em silêncio, mas este delito, este pecado, ele chegou a Paulo por intermédio de uma informação procedente. O crime, ele está assim sendo, né, sendo guardado dentro das igrejas, com S, novamente, dentro dessas instituições, né? E do crime ser apresentado nesses local, e quando eu falo desse local, eu estou me referindo pela confiança ao padre, ao pastor, pela confiança ao líder, né? O ofensor, o transgressor, o que praticou tal crime, ele vai, confessa, conversa com o pastor e nada, tudo isto é bom, tudo isto é saudável. Quando vem com arrependimento, né? Quando o ofensor, o transgressor, ele se apresenta, né, diante dessas lideranças arrependido, realmente arrependido, porque o arrependimento vai conduzir essas pessoas a uma consciência e uma necessidade de uma transformação, e isto só é possível na pessoa de Cristo Jesus. Não é simplesmente um tratamento psicológico, um tratamento específico para aquele problema, né, identificado como a causa principal do ato, para o ato. Mas em Cristo Jesus, todo o homem, ele tem em Cristo Jesus o
perdão dos seus pecados. Quando isto ele é apresentado com arrependimento. Mas eu disse na primeira live que o ato do perdão não neutraliza a consequência do ato praticado. Né? E isto é omitido por nós, líderes, né? Que no momento que esse passado ele cobra esta dívida no presente, o praticante ele é surpreendido, porque simplesmente ele achou que o que havia feito era altamente suficiente, e foi altamente suficiente no seu sentido vertical, mas uma vez que tal ato lesou, que tal ato ele trouxe danos, né? Seja na instituição, seja no Estado, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica, né? É possível que a parte que foi violentada, lesada, ofendida, né? A única pessoa, o que pode evitar desse passado cobrar esta dívida é a parte que foi que sofreu o transtorno, as partes que foram afetadas por essas atitudes, né? E mesmo assim, de alguma forma, você percebe que isto vem acompanhado com reparo, com constrangimento, vem acompanhado com desapontamento, vem acompanhado com perda de credibilidade e, por que não dizer, algumas vezes o tal paga, né, pelo crime em liberdade, ou até dependendo de como a lei penal ela vai aplicar essas tratativas, né, pode ser até pegar aí um período, né, de prisão. Você que está chegando nessa live, compartilhe. Você que está chegando aí, participe, né? E a nossa intenção aqui é apenas elucidar, é apenas deixar bem claro que nós devemos agir, nós devemos nos comportar de forma que o corpo de Cristo permaneça saudável, né? Que a credibilidade, que o respeito pela igreja, ela não venha a ser descaracterizado por conta de uma tratativa, né, na esfera do companheirismo, na esfera do nepotismo, né, uma tratativa dentro de uma visão política, uma tratativa dentro de uma avaliação de ligação sanguínea, né? É preciso que tenhamos esse equilíbrio, né? Diante dos atos, diante dos fatos, né, que surgem e se apresentam diante da igreja. Essa live tem a intenção também de dar uma pincelada aqui, né? Jogar um pouco de luz para que desperte a sua atenção, a sua curiosidade, né? Porque em algumas há uma corrente ideológica, doutrinária, que o pecado, ainda que esse pecado seja contra o próximo, ainda que esse ato praticado tenha causado danos na propriedade, causado danos na propriedade física, né? E na propriedade, quando eu falo física, né, no sentido material, é desconsiderado.
é tratado apenas como um certo pecado, é tratado como uma discussão entre dois irmãos, né? Claro, tem que ter dois ou mais pessoas para ter uma discussão. Certos atos é tratado como um sentimento de raiva que alguém nutriu por muito tempo por outra pessoa e se apresentou diante da liderança e disse: olha, quero pedir perdão, quero uma oportunidade para conversar com determinada pessoa, né? Preciso sarar desse sentimento de raiva, de ódio, de inveja, seja qual for, né? Às vezes o pecado ele fica sendo tratado como uma violação contra a presença de Deus no âmbito pessoal, né? Aliás, ele fica sendo tratado, mesmo ele sendo no âmbito externo, fora do homem, né? Prática fora do homem, né? Pela sua ação de origem, ele é tratado como se fosse algo praticado contra a si mesmo, né? Porque nós somos corpo do Espírito Santo. E Paulo, ele traz esse alerta, né? Que devemos atentar para isso, porque o nosso corpo, ele não pode ser tratado como propriedade exclusiva, né, do homem. Ele é templo do Espírito Santo. E nesse conceito, alguns pecados são praticados, né? Pecados que afetam o próprio homem somente, atitudes que afetam apenas a comunhão deste homem com Deus. Mas há atos, existem práticas, né, que não afetam apenas o próprio homem, não afeta só aquele corpo local, afeta toda uma sociedade, né? Afeta diretamente a vida de uma família, né? Então a intenção aqui é nos levar a refletir sobre isso, né? Nossos jovens pastores, obreiros que estão se formando, né? Hoje temos boas escolas trabalhando na formação acadêmica, né? Na formação ministerial, teológica desses obreiros. E poxa, como seria bom, né, preparar toda esta liderança para tratar esses assuntos. A intenção aqui não a liderança, o membro, né, uma vez que esse líder foi procurado, é porque existiu uma confiança nesse líder. Mas é preciso também que esse líder não omita e aponte, descreva para aquele que está confessando que tal ato, dependendo, não foi só uma violação contra a presença de Deus, não foi só um ato que fez com que o transgressor errasse, né, o alvo, como algumas interpretações sobre o pecado é muito rasa, errar o alvo, né? Meu Deus, nesse erro de alvo mata-se família, nesse erro de alvo pessoas são violentadas, nesse erro de alvo, como se interpreta o pecado, crimes são cometidos, né? Crimes são cometidos. Então, que pelo menos essa pessoa que pela confiança está confessando, está declarando, seja orientado, né? Seja despertado a uma realidade, né? É bem isso que Natan ele apresenta para Davi. Quando ele conta toda a parábola, né, do homem que tinha muitas ovelhas, mas decidiu pegar a ovelha do único homem. Davi, irado, né, disse: olha, o tal transgressor seja digno de morte. Natan diz a ele: tu és este homem. E aí Davi cai em si, percebe o agravante, né? Não foi só uma cobiça, né? Não foi só o pecado de
lascívia, não foi só um ato aí de olhar, não, houve um relacionamento, né? Essa relação gerou filhos, né? Então Davi entrou em desespero. Natan disse: olha, morrer você não vai, mas a espada ela vai permanecer dentro da sua casa. E aí a gente sabe que a gente fica temeroso de falar, mas você sabe que a espada ela permaneceu dentro da casa de Davi. E tudo isso não é porque Davi não foi perdoado, é a consequência dos seus atos, né? A consequência do ato, né? Então é preciso que esse ofensor, né, perceba que a sua atitude, o danos que a sua atitude causou no ofendido, né? Pelo menos isto é a nossa atribuições, uma vez que alguém nos procurou, alertar. Você está perdoado, porque a confissão ela faz bem para a alma, para o espírito, faz bem para a consciência, mas porém, simplesmente dependendo do ato, a própria consciência tem que ser alertado que tal ato responde também dentro da esfera criminal. Agora, como isso vai ser tratado, não compete, a não ser que o transgressor, o ofensor, dê esta permissão ao líder, né? Ao líder, que pode sim ajudá-lo, né? Pode auxiliar na sua apresentação, na sua defesa, na sua argumentação, enfim. Porém, precisa se ficar claro que as consequências de um ato público, de um ato externo, ele pode demorar, mas ele sim, ele vai se apresentar, ele vai apresentar algo que por esquecimento ficou para trás, mas a história, a vida, ela não acostuma, né, deixar isto parado. Ela sempre traz algumas coisas à tona e que provoca grandes turbulências, grandes constrangimentos, mas é preciso ser tratado. Você nota que nós estamos vivendo com alguns escândalos, né, de pessoas dentro da esfera religiosa, podemos dizer, são celebridades, né? São celebridades, né? E alguém pode interpretar que aqui existe um sentimento de vingança. Não é sentimento de vingança, mas a partir do momento que o transgressor se torna quanto mais, a partir do momento que a confissão ela não foi apresentada com arrependimento, e o sacerdote, o líder, quem está ouvindo, não tem essa capacidade. Assim como o juiz, na esfera criminal, ele vai avaliar todos os fatos, todas as apresentações do advogado de acusação e de defesa, para depois tomar sua decisão. O que o sacerdote, o que um líder pode fazer diante disso é avaliar, né, de forma, fazendo uso da sua experiência, fazendo uso até do seu conhecimento acadêmico. De repente é um pastor, um juiz, né, um padre que tem toda essa formação jurídica, né, melhor ainda para auxiliar essas pessoas, né. Porém a gente está tratando, quando você trata com pessoas que ainda nos seus depoimentos, né, deixam bem claro que se aproveitaram de tais pessoas simplesmente porque economicamente eram pobres, né? Entendeu, irmã Juliana? É um negócio difícil isso aí, né? Você escutar alguém oferecendo até propina para comprar o silêncio. E isso fora da igreja já é um transtorno. Como olhar para esse tipo de situação?
né? Eu tenho para mim, irmão Juliano, que tal pessoa não se arrependeu, não fez uso do reparo, do cair em si, né? Simplesmente tentando driblar o sistema, né? Tentou calar a boca de pessoas com dinheiro, né? Falou simplesmente achando que falando sobre aquilo, né, com pessoas de sua confiança, tudo estaria resolvido. E a vida mostra que a vida e o Deus que está no controle da existência humana, né, permite que por vários ângulos essas coisas que ficaram mal resolvidas venham à tona. Não sei o que o irmão Juliano tem a dizer. Você que está nos assistindo, faça o seu comentário aí. Como que você olha essa situação onde alguém tem tanta consciência do erro que praticou contra outras pessoas, que querem comprar o silêncio, né? Mas não querem perder a boquinha, né? Não querem, a boquinha que eu falo, não querem perder o status, né? A pessoa que foi violentada, o crime contra essa pessoa, né, não é olhada de forma afetiva, com empatia, e se não, é olhado como um copo que quebrou, e se você quiser comprar outro, eu te dou dinheiro, né? Juliano. Permanece a mesma, né? Senão não fazia uso da propina, né? Não fazia uso dessa negociação. Tem pessoas que usam até o poder que tem numa empresa, ou até dentro do próprio contexto religioso, né? Promovendo essas pessoas, dando oportunidade para essas pessoas, tudo para comprar o silêncio, né? Dependendo do que ela fez e disse que se arrependeu, e o que está fazendo, pagando propina, fica pior do que ele estava fazendo. É um outro crime. Bom, Juliano está entrando numa situação aqui bastante complexa. Obrigado. Que é tanto o crime que foi cometido contra o próximo, né? E também o segundo crime, que é tentar comprar o silêncio, né? E quem também se cala também cometeu um outro crime, né? Quem também se cala, né? Porque o dinheiro acaba, gente, viu? Esse cargo que você foi lhe proposto, ele também é algo passageiro, transitório, né? Então é bom deixar claro que a igreja do Senhor, ela é uma instituição digna de toda honra. Se ela não está sendo honrada, é justamente por esse tipo de comportamento, e as pessoas do lado de fora estão vendo o que está acontecendo do lado de dentro, e simplesmente fica aí uma visão, né, um leque aberto para os apontamentos que nós temos recebido e vamos receber se a nossa atitude não mudar. Então o pecado, quando ele viola o direito do seu próximo, ele não pode ser tratado apenas como uma violação à presença de Deus. Claro, tem que ser tratado assim, mas é preciso entender que o tal que foi violado, que o tal que foi lesado, que o tal, a parte que foi, que sofreu essa violação, poxa, ela é imagem, semelhança de Deus. Agora, porque estamos dentro de um templo, somos mais especiais? Quer dizer, a maneira como os crimes são tratados, eles mudam o caráter porque estamos dentro de um templo? Eu não quero entender isso. E eu não estou dizendo que o pastor, o padre, seja quem for, seja o denunciante, mas ele precisa sim
alertar, ele precisa sim preparar aquele que está confessando, aquele que está declarando o seu ato de pecado e o seu crime, né? Para que esta pessoa, em tempo oportuno, realmente seja curado, seja tratado, e os reparos, não é a vingança, mas a justiça de Deus, ela esteja também de forma sincronizadas, né, com as leis estabelecidas, né, no mundo horizontal, né, que a igreja não se torne um lugar de esconderijo, né, dos praticantes deliberados, né, contraproducentes, aquelas pessoas que, mesmo sabendo que é errado, têm a oportunidade de acertar, mas continua agindo, continua se comportando contra as leis penal, se comportando contra as leis divinas, continua se comportando contra as normas estabelecidas pelas suas igrejas, nos seus regimentos internos. Porém, é nesse momento que o apóstolo Paulo diz: eu estou sabendo que tal pessoa praticou isso, e que vocês estão tratando simplesmente como um delito contra si mesmo, né? E eu faço uma pergunta então: pecado não é um delito? Porque delito é qualquer ato que constitua uma infração às leis estabelecidas, né? É ato considerado punível pelas leis que regem uma sociedade, crime de infração, né? Então, normalmente somos penalizados quando você avança o limite de velocidade, né? Aí você, só uma comparação, o que a gente, Senhor Deus, me perdoe, tu sabe que eu estou com pressa, eu preciso chegar no meu destino, tem um horário, né? Ninguém se preparou para sair. Aí na estrada quer tirar o atraso, aí corre, né? De forma descontrolada, aí depois pede-se perdão, né? Quando chega no destino seguro, quando não mata alguém pelo caminho, quando não deixa ninguém aleijado pelo caminho, né? Quando não destrói a vida de outras pessoas no caminho, né? Em nome do horário para chegar no destino, essas pessoas pedem perdão, mas você percebe que passando 15 dias chega a penalidade, chega lá a cartinha, né? De trânsito, dizendo o horário, dizendo o limite de velocidade, dizendo quanto é a penalidade desse excesso de velocidade, né? De velocidade, e ainda os pontinhos na carteira lá, né? Que muita gente faz a reciclagem e volta a cair no mesmo crime. É um crime, e você vai pagar economicamente, você vai pagar financeiramente, e algumas vezes você sofre a punição de ter a sua carta apreendida. Notou o que eu falei? Você consegue entender? Alguém avança um sinal vermelho e aí, né? Olha, me perdoe, eu estou fazendo aqui uma comparação simples, né? Porque pode não ser simples, dependendo do momento que você passa um sinal vermelho, você atropela alguém, tem um carro na transversal e gera grandes acidentes, mas no sentido de deixar claro que tratar crime só como pecado pode trazer inchaço, pode trazer justamente o que Paulo, ele se referindo à igreja, ele diz: vocês estão soberbos, quer dizer, vocês estão se achando acima da lei, vocês estão se achando
acima, né, do Código Penal, quem são vocês? É isso que Paulo está dizendo. Mas, assim como o passado, no presente, os homens tomam para si, né, o poder, né, se transformam em César, né? De quem gosta, o sinal é esse. Se você praticou algo e você é pobre, você sofre algum preconceito no ambiente pela cor ou pela sua condição social, o sinal de César é morte, decapitado ou jogado na arena para as bestas feras lhe destruir. Então, essa impunidade, ela não pode existir dentro da casa de Deus. O texto sagrado quase sempre se pronuncia, quase sempre no modo de expressão, nós quase sempre estamos fazendo uso, que se começou o julgamento daqueles que estão do lado de fora, disse o apóstolo, se preparem os que estão do lado de dentro, porque com certeza esse Deus que age com justiça, ele fará também esse julgamento do lado de dentro. O crime, ele é um delito, ele é uma infração às leis estabelecidas. E o pecado, o que muda aqui é a cultura, né? É o decoro vocativo, vou usar essa expressão, né? O que muda aqui é o decoro vocativo, né? Toda e qualquer coisa que acontece no mundo externo, né? Bebeu, feriu alguém, violentou alguém, bateu, machucou, enfim, é crime. Agora, dentro da igreja, você pode matar, você pode bater, você pode violar, você pode estuprar, você pode cometer o que você quiser e simplesmente isso é tratado como pecado, né? Um ato praticado somente contra Deus, né? Então, que Deus nos ajude a entender, né? Existem alguns crimes, né? O crime de sedução, né? Esse crime de sedução estabelecido pela nossa lei, ele também é praticado dentro dos termos religiosos e ele é um crime. É um crime que viola contra toda pessoa menor de 18 anos, né? Pessoas que ainda vivem na sua virgindade, vivem na sua dimensão de inocência, né? Mas já digo, no andamento, né, da vida, se deparam com pessoas exploradoras, né? Pessoas que exploram de forma negativa a curiosidade desse menor, né, inocente, ou esse menor que é refém de alguma necessidade, né, aceita essa exploração, aceita esse acordo ilícito, né, aceita essa situação que é considerada por nós evangélicos somente como pecado, né? Tem aí a pedofilia, né? Existe até um conceito conflitante, né? A pedofilia não é crime quando se comprova por laudos médicos, por peritos, né? Que quem praticou tem problema, distúrbio psicológico, não é crime. Agora, se realmente identificar que a pessoa faz uso pleno da razão, tem saúde mental, então é crime. É um negócio assim bastante complexo, né? Bastante complexo. Então, a igreja, ela não tem que ficar interferindo na vida alheia. Mas uma vez que a igreja foi procurada pelo seu representante, esse representante deve, no mínimo, trazer a consciência desse infrator,
trazer à consciência desse ofensor o dano causado contra as leis espirituais, contra uma violação contra as leis de Deus e, claro, se afetou, né, os elementos que estão do lado externo, seja a pessoa, seja uma instituição, isso também precisa ser percebido, precisa ser notificado, elucidado, colocado, né, na frente dessa pessoa para que ele compreenda, né? Compreenda a consequência dos seus atos, que pode sim alcançá-los, né? O feminicídio, né? O feminicídio, esse pecado, né? Que está sendo exposto, né? Esse crime de violência doméstica, né? Violência doméstica praticada por aquele que bebe, praticado por aquele que fez uso de algum tipo de droga, né? E aí se defende atrás desses resultados, né? E promove nesse ambiente esta violência doméstica, né? Essa discriminação, né? Esse é um outro crime, é tratado como crime, não é só um pecado não, né? Então, assim, é preciso que tanto a igreja, é preciso que tanto também a parte ofendida não alimente esse tipo de comportamento. Como alimentar a prática de feminicídio, né? Como tratar isso de forma comum? Isso é um agravo contra Deus. Isso não é um crime penal, é um agravo contra Deus. É uma violência contra a criação. É uma violência, né, contra o próximo. Uma atitude por alimentar o conceito, né, que a mulher, por ser um vaso mais fraco, né, é um vaso tão fraco que tem mostrado sua capacidade. Um conceito que até é bíblico, né, que mulher não podia nem pregar na igreja, mulher não pode ser nada na igreja, ela pode levar pancada no rosto, né? Ela pode ser discriminada, ela pode ser tratada apenas como uma escada para um arrogante, prepotente, um criminoso, né, atrás de uma placa da igreja, continuar vivendo a sua vida de fantasia, com sua máscara religiosa, né? Então, é preciso se levar isto muito a sério. O que é um pecado? Foi aquela ira que você sentiu, já uma ofensa contra Deus, a inveja que você sentiu, tá? A maneira como você se vê é um pecado. Você só se olha de forma negativa, só se olha no contexto inferior, isso é um pecado, né? É um pecado. Aí até eu entendo que é algo contra Deus, sim. Mas a partir do momento que a minha raiva, ela sai de dentro para fora com soco, com tiro, com revólver, né, matando, destruindo, a partir do momento que um desejo ilícito sai para fora, violentando pessoas, destruindo família, a partir do momento que a minha prática libertina, né, a minha prática deliberada, né, ela se torna conceituada, né, aceito pela igreja como algo normal, aonde eu confesso domingo de manhã, domingo de noite, confesso no sábado, confesso na terça, confesso antes da ceia, mas continuo na prática na segunda ou na terça, dano sendo causado, né? Filhos criados, né, sem saber quem é o pai, sem saber quem é a mãe, né? Uma ação total de destruição, né? A igreja, ela precisa cuidar da sua saúde espiritual. A saúde espiritual da igreja de Corinto, Paulo identificou que ela não estava bem.
não estava bem. Aquela igreja estava enferma, aquela igreja estava doente, né? E quando você for ler 1 Coríntios, no capítulo 5, 1 e 13, você vai ver nas palavras do apóstolo Paulo, geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Já escuto isso, já era algo normal. E fornicação tal, entenda isso, né? Que nem ainda entre os gentios se nomeia. Nem entre os gentios tal prática, né? Ela é identificada como há no meio de vocês. Olha, que Deus te abençoe, que o Senhor te dê graça, que o Senhor nos faça a cada dia, né, conhecer melhor a sua palavra. Vamos continuar colocando em prática a misericórdia, vamos colocar em prática, vamos ser esta instituição, né, que não fala só de misericórdia, mas pratica a misericórdia, mas entender que nós não estamos lidando com algo inanimado, estamos lidando com pessoas, estamos lidando com vidas, e quando essas pessoas nos procuram, nos procuram para ser libertas, e não para receberem uma permissão de liberdade, né? Entre as pessoas, mas essas pessoas estarem em rumo a uma punição, a um julgamento eterno, né? Nós, de maneira nenhuma, queremos aqui transformar a vida que já não é fácil no inferno, mas queremos elucidar o que Deus estabeleceu. A lei, olho por olho e dente por dente, era justamente para limitar a relação entre pessoas, não permitir a vingança por mãos próprias. Amém? E tudo isso foi subjugado pela graça de Deus, que não ameniza de jeito nenhum, e também não é extrema, mas é justa, e dentro desse caráter de justiça, Deus pede que tudo seja tratado dentro de um caráter que a sua palavra não seja deturpada, e o transgressor e o ofensor, que todo dia, eu, você, nós, enquanto existir, somos pecadores. O que muda é que somos pecadores arrependidos, não permanecemos na prática do pecado. O Senhor te ajude. Compartilhe esta live, você faça o seu comentário, deixa aí o seu comentário com o irmão Juliano. Hoje nós não estamos respondendo de forma imediata, mas devido à nossa ocupação, né, do dia, está muito atarefado, mas estaremos de forma assim, de forma bem minuciosa, lendo e respondendo cada um dos meus irmãos. Deus te abençoe. Shalom Adonai.